Agora, nesse tutorial, seguindo o primeiro vídeo, nós vamos entender como funciona o Olá Mundo em na linguagem de máquina, escrito em um arquivo.com, que vai ser executado por uma máquina virtual com Windows XP e por um emulador com DOSBox. No caso, primeiramente, os softwares necessários que para você fazer isso é simplesmente, como nós não vamos utilizar nenhuma linguagem de programação, apenas vamos escrever em um binário, você vai precisar de um editor de arquivos binário. Pode ser editor de linha de comando, editor com interface gráfica. No meu caso, eu vou utilizar um editor com interface gráfica, que é o HXD, é um editor bem pequeno e que vai servir para a gente escrever o nosso Hello World em linguagem de máquina. E a gente vai precisar de algo que rode esse arquivo. Como a gente vai escrever em um arquivo.com, eu já vou explicar melhor por que escolhemos essa extensão. Vamos precisar de um sistema operacional que suporte esse tipo de arquivo, porque esse tipo de arquivo foi descontinuado com o tempo. Ele era presente no MS-DOS, no Windows e no Windows XP, por exemplo, só que hoje em dia os sistemas operacionais não suportam isso devido a algumas falhas de segurança. Mas, como é apenas para fim de entendermos como funciona a linguagem de máquina propriamente dita, vamos utilizar esse tipo de arquivo, que vai ser muito útil. E, por isso, eu mostrarei a execução em um Windows XP e num emulador DOSBox. Se você não deseja executar realmente em um sistema operacional que roda esse tipo de arquivo, você pode apenas baixar um emulador, que é um emulador de MS-DOS, como o DOSBox, que ele é bem simples de baixar e pode ser executado ou no Linux ou no Windows, dependendo do seu sistema. E você pode fazer tudo no seu Windows, você não vai precisar criar uma máquina virtual para isso, você vai apenas baixar o editor de arquivos binários e o emulador. Mas no meu caso, se você quiser também baixar um emulador de uma máquina virtual com Windows XP ou com MS-DOS, você pode também. Mas são esses dois softwares que serão nossa bagagem para fazermos isso. Vamos entender um pouco os conceitos de registradores. Se você já é familiarizado com Assembly, você vai tirar isso de letra, mas você não precisa saber para fazermos esse Hello World, porque eu vou te dar a bagagem necessária para isso. Para facilitar o entendimento de registradores, você pode imaginar eles como sendo apenas variáveis globais que estão do processador, ou seja, são nomes como variáveis em qualquer linguagem de programação, que são entendidos como processador e eles armazenam alguns valores. No nosso caso, todos esses valores serão armazenados, todos esses registradores irão, ou variáveis, se você quiser chamar assim, vão armazenar bytes, que a gente vai representar em hexadecimal. Primeiro vamos entender que, no nosso caso, como vamos utilizar esse tipo de arquivo extensão.com, nós vamos trabalhar com dois tipos de registradores de 1 byte e registradores de 2 bytes. Para simplificar, um registrador de 1 byte são aqueles que no último caractere tem um H ou um L. Então, para você entender, se você vê um registrador, se você quiser saber se ele é de 1 byte ou de 2 bytes no .com, você apenas vê se ele termina com H ou L, é porque ele é de 1 byte. Se ele termina com X, é porque ele é de 2 bytes. E aqui a gente tem exemplo de valores que esses registradores podem assumir. Aqui a gente tem o H, como a gente sabe que termina com H, a gente sabe que ele só armazena 1 byte nele. E aqui a gente tem um exemplo de o H estar recebendo o valor 7 em hexadecimal, denotado pelo prefixo 0x. Aqui o BL, que também termina com H ou L, por isso é um registrador de 1 byte, ele também recebe apenas 1 byte, que é, no nosso caso, o hexadecimal 1C. E aqui a gente tem exemplo de registradores com 2 bytes. Aqui, como a gente tem o CX, que vai armazenar o valor 4A, mas como ele armazena valores apenas com 2 bytes, o outro byte dele precisa ser preenchido com zeros. E aqui a gente tem o DX, ocupando os 2 bytes,
por exemplo, A1D2. Então, se a gente quiser, por exemplo, zerar um desses registradores, se o registrador for de 2 bytes, a gente zeraria com 0x0000, porque ele precisa ocupar os 2 bytes. E aqui apenas 0x00, porque ele só ocupa 1 byte. Cada dois caracteres hexadecimal equivalem a 1 byte. E aqui e também é interessante sabermos o conceito de Little Endian. Os bytes, Little Endian é quando é uma forma de escrita de bytes que você primeiro escreve o valor menos significativo e depois você escreve o valor mais significativo. O que seria isso? Aqui a gente tem um exemplo de um número em decimal, por exemplo, esse é 1532, isso aqui estaria em decimal, e aqui a gente pode. Qual seria a parte mais significativa desse número? Seria essa primeira parte aqui, que seria o nosso byte, entre aspas, que seria o 1500, porque se a gente pensar isso como dinheiro, por exemplo, 1500 é muito mais significativo do que apenas 32. É o maior valor, seria um 5, e aqui a gente preenche com zero, e aqui, e o menos significativo seria o que sobrou, que são o 32. Então, a primeira parte é o mais significativo. Convertendo isso para hexadecimal, a gente teria esse valor aqui, que representa esse valor em decimal aqui. Aqui eu separei cada byte dele, 0,5 FC. Só que como o formato Little Endian escreve primeiramente o byte menos significativo, o 0,5 é escrito primeiro e depois não, o 0,5 é escrito. Aqui nós temos o byte, a gente tem 0,5 FC e o último byte é escrito primeiro, por isso que é escrito FC05. Esse aqui já está no formato Little Endian. Aqui são os bytes apenas separados e aqui está o formato Little Endian desse byte, por exemplo. Nessa aula foi isso, nesse tutorial. E no próximo vamos entender já um pouco das funções e das interrupções e vamos realmente escrever o nosso programa em binário. Então, até o próximo tutorial.